A praça estava cheia naquela manhã de feira. O sol castigava as pedras do calçamento e o cheiro de rapadura se misturava ao suor do pavo. No meio da multidão, um homem de mãos calejadas segurava firme a mão de 5 crianças pequenas. Eduardo, viúvo há 2 anos, tentava comprar mantimentos para a semana. Suas roupas estavam limpas, mas remendadas. Os olhos dele carregavam uma tristeza profunda, daquelas que só quem perdeu o amor da vida conhece. Foi quando ela apareceu, Baronesa Matilde, mulher do coronel mais rico da região. Atravessou a praça com seu vestido de seda importada e seu leque de madrepérola. Seus olhos caíram sobre Eduardo e as crianças. Ela parou bem na frente dele, ergueu o leque para cobrir o riso maldoso e disse em voz alta para que todos ouvissem: quem vai querer um homem desses? Pobre, enlutado e ainda por cima com 5 bocas famintas para alimentar? Nem de graça alguém carrega esse fardo. A gargalhada dela ecoou pela praça. Alguns riam juntos, outros baizaram os olhos com vergonha alheia. Eduardo sentiu o aperto na garganta, a humilhação queimando mais forte que o sol do sertão. Seus filhos se agarraram às suas pernas com medo. Foi nesse momento que uma voz feminina, trêmula mas decidida, cortou o silêncio. Eu quero. Todos viraram para ver quem tinha ousado falar. Era Luciana, a moça gorda que todos ignoravam, a que as próprias irmãs chamavam de encalhada. Ela deu um passo à frente, com o rosto corado de vergonha, mas com os olhos fixos em Eduardo. E então ela disse a frase que mudaria tudo: não sirvo para casamento, mas sei criar filhos. O que aconteceu depois dessa proposta inesperada? O silêncio que se fez naquela praça foi diferente de todos os outros. Não era o silêncio do respeito, mas o da incredulidade. As pessoas viraram o pescoço para encarar Luciana, como se ela fosse uma aparição, algo fora do lugar. Naquele cenário de humilhação, a baronesa Matilde arregalou os olhos, o leque parou no ar, congelado entre o riso e o choque. Eduardo ergueu o rosto devagar, seus olhos encontraram os dela, e ali, naquele instante que pareceu durar uma eternidade, ele não viu o que os outros viam. Não viu a gordura que as pessoas apontavam, nem as roupas simples e folgadas que ela usava para esconder o corpo. Ele viu coragem, viu alguém que, mesmo carregando suas próprias feridas, estava disposta a dar um passo à frente quando todos os outros davam passos para trás. Luciana sentia o coração disparado dentro do peito, as pernas tremiam e ela tinha certeza de que a qualquer momento poderia desmaiar ali mesmo, no meio da feira. Mas algo dentro dela, uma força que ela mesma desconhecia, a Antinha de pá. Talvez fosse o cansaço de anos sendo invisível. Talvez fosse a dor de ver nos olhos daquele homem o mesmo desespero que ela sentia todos os dias ao acordar. Ou talvez fosse simplesmente um momento em que a alma decide que não aguenta mais ser pequena. Você enlouqueceu, menina. A voz da baronesa cortou o ar como uma chicotada. Você acha que um homem de bem vai querer isso? Ela apontou para Luciana com desdém, o dedo cheio de anéis de ouro reluzindo sob o sol. Você nem consegue cuidar de si mesma, quanto mais de 5 crianças. A multidão começou a murmurar. Algumas mulheres riam baixinho, cobrindo a boca com a mão. Outras balançavam a cabeça como se testemunhassem uma tragédia prestes a acontecer. Mas Luciana não se enfureceu. Ela manteve os olhos fixos em Eduardo, ignorando tudo e todos. Ao R do R ponto, e deu a R do deu um passo à frente. As crianças, ainda agarradas às suas pernas, sentiram o movimento e o seguram como patinhos. Seguindo a mão, ele parou bem na frente de Luciana. A diferença de altura era notável. Ele alto, marcado pelo sol e pelo trabalho pesado. Ela baixa, arredondada, com o rosto corado de vergonha. E determinação. A senhora sabe o que está dizendo? A voz de Eduardo saiu rouca, carregada de uma emoção que ele não conseguia nomear. Não era pena, não era gratidão. E algo mais profundo, algo que mexia com as fundações do que ele achava que sabia sobre o mundo. Luciana engoliu em seco. Suas mãos tremiam, mas elas escondeu atrás das costas. Sei, senhor, sei que o senhor precisa de ajuda e eu preciso de um lugar onde eu não seja um peso. A voz dela falhou no final,
uma lágrima solitária escorreu pelo rosto redondo. Eu não espero amor, não espero nadar. De um teto e a chance de ser útil. Foi essa palavra útil que atravessou o peito de Eduardo como uma lança. Ele conhecia bem aquela sensação, a de se sentir descartável, inadequado, um fardo. Para os outros, ele tinha visto aquele olhar nos espelhos dos olhos das pessoas quando andava pela cidade com seus 5 filhos. O olhar de quem pensa, coitado, mas não é problema meu, e ali as tem. Teve aquela moça oferecendo o que ninguém mais tinha oferecido. Não piedade, não conselhos vazios, mas presença, disponibilidade, coragem de entrar na tempestade junto com ele. As crianças, Curil, Sás, olharam para Luciana. A mais nova, uma menina de 4 anos, chamada Ana, soltou a mão do pai e se aproximou. Ela estendeu a mãozinha suja de terra e tocou a saia de Luciana. A senhora é má. Show, disse a criança com a honestidade brutal que só as crianças têm. Parece um travesseiro. Luciana se agachou, descendo até a altura da menina. Seu rosto, sempre tenso pela ansiedade e pela dor, se abriu num sorriso genuíno. E você é linda como uma flor do mandacaru, ela disse baixinho, afastando uma mecha de cabelo do rosto sujo da criança. Ana sorriu de volta e naquele segundo algo mudou no ar. Eduardo ouviu aquilo, viu a ternura nos olhos daquela mulher que todos rejeitavam. Viu como ela tocou sua filha com delicadeza, sem nojo, sem pressa. E algo dentro dele, que estava morto desde o dia em que sua esposa fechou os olhos pela última vez, começou a pulsar de novo. A baronesa Matilde, percebendo que estava perdendo o controle da situação, deu um passo à frente com indignação. Eduardo, você não pode estar considerando isso. Ela é. É o quê? A voz de Eduardo saiu firme, cortando a frase da baronesa. Ele se virou para encará-la e, pela primeira vez em 2 anos, havia fogo naqueles olhos apagados. Ela é corajosa, mais corajosa que qualquer pessoa nesta praça. O murmúrio da multidão aumentou. Alguns aprovavam, outros zombavam, mas Eduardo não estava mais ouvindo. Ele se virou para Luciana, que ainda estava agachada ao lado de Ana, e estendeu a mão. Se a senhora está falando sério, venha comigo agora. Não prometo uma vida fácil, mas prometo respeito e teto e pão na mesa. Luciana olhou para aquela mão estendida, como se estivesse vendo a única tábua de salvação no meio de um naufrágio. Ela sabia que se recusasse, se voltasse atrás agora, nunca mais teria coragem para nada na vida. Seria para sempre a gorda que quis se oferecer e desistiu. Seria um motivo de piada nas rodas de conversa até o fim dos seus dias. Mas se se aceitasse, não havia garantia alguma de felicidade. Podia ser apenas trocar uma prisão por outra. Podia ser carregar um fardo ainda maior do que já carregava. Mas então ela olhou para os olhos de Eduardo e viu neles a mesma coisa que ele tinha visto nos dela. Desespero, sim, mas também esperança. A esperança frágil de quem ainda não desistiu completamente de acreditar que a vida pode surpreender. Luciana colocou sua mão na dele. A mão dela era macia, mas firme. Eduardo a pusou para cima com gentileza e ela ficou de pé ao lado dele. As crianças se aproximaram, curiosas, cercando aquela mulher estranha que tinha acabado de entrar nas suas vidas sem aviso prévio. Vamos, disse Eduardo, a voz ainda trêmula de emoção contida. Ele pegou o saco de mantimentos com uma mão e com a outra segurou firme a mão de Luciana. As crianças o seguram e juntos aquele grupo improvável começou a caminhar pela praça. A baronesa Matilde ficou para trás, de boca aberta, sem conseguir articular uma palavra. As pessoas se afastavam para deixá-los passar, alguns com desdém, outros com curiosidade e alguns poucos com algo que parecia respeito. Mas Luciana não olhou para lá atrás. Pela primeira vez na vida, ela estava caminhando para a frente e, por mais que o medo apertasse seu peito, por mais que as pernas tremessem a cada passo, ela não soltou aquela mão, porque ali, naquele momento, ela entendeu algo profundo. Às vezes, a transformação não começa quando estamos prontos. Ela começa quando decidimos dar o primeiro passo, mesmo sem saber onde ele vai os levar. O caminho até a fazenda de Eduardo
era longo. Mas Luciana mal sentia o cansaço. Era como se seus pés estivessem levitando, carregados por uma mistura de medo e alívio que ela não conseguia nomear, enquanto as crianças corriam à frente brincando. Com gravetos e pedras, ela se perguntava se aquilo era real ou apenas mais um dos seus devaneios desesperados, porque Luciana conhecia bem o Territe, óleo dos sonhos impossíveis, desde muito nova. Ela tinha aprendido que seu lugar no mundo era o da sombra, nunca o da luz, não porque ela quisesse, mas porque o espelho, aquele objeto cruel que não mente nem consola, tinha lhe mostrado desde cedo. Quem ela era aos olhos dos outros, ela se lembrava perfeitamente da primeira vez que entendeu que era diferente. Tinha 8 anos, suas irmãs, Cândida e Amélia, estavam sendo vestidas pela mãe para uma festa na casa do juiz, vestidos brancos de renda, laços cor-de-rosa nos cabelos. Elas pareciam bonecas de porcelana, delicadas e perfeitas. Luciana também queria ir, também queria sentir o tecido fino contra a pele, também queria rodar na sala e ver o vestido abrir como uma flor, mas quando a mãe tentou vestir nela o vestido que tinha sido encomendado, o tecido não fechou. A costureira tinha errado as medidas, dizia a mãe constrangida, mas Luciana viu a verdade nos olhos dela. Não era erro da costureira, era o corpo dela, que não cabia, que não se encaixava, que ocupava espaço. Demais as irmãs riram. Parece um saco de farinha tentando usar vestido de gente, disse Amélia, a mais velha, com aquela maldade gratuita que algumas crianças cultivam como se fosse virtude. Cândida completou. Ela não cabe em lugar nenhum, nem na festa, nem na família. Luciana não foi à festa, ficou em casa, trancada no quarto, sentindo a humilhação queimar mais forte que febre. E foi naquela noite, sozinha, que ela encontrou seu primeiro consolo na comida, as sobras do jantar que a empregada tinha deixado na cozinha, o pão amanhecido, a goiabada, o queijo. Ela comeu tudo às escondidas, sentindo uma culpa imensa, mas ao mesmo tempo um alívio breve, como se cada garfada pudesse tampar o buraco que tinha se aberto dentro do peito. Aquilo se tornou um ciclo. Quanto mais as irmãs a humilhavam, mais ela comia. Quanto mais comia, mais gorda ficava. Quanto mais gorda ficava, mais as irmãs tinham munição para continuar a tortura. Ninguém vai te querer, Luciana. Você vai morrer sozinha nesta casa, velha e gorda, cuidando dos nossos filhos, porque os seus nunca vão existir. Essas palavras ecoavam na cabeça dela todas as noites antes de dormir, e na manhã seguinte, quando ela se olhava no espelho para pentear os cabelos, via apenas confirmação. O rosto até era bonito, com olhos grandes e escuros, lábios cheios, pele clara, mas o corpo era uma traição, uma prisão de carne que a impedia de ser vista, de ser amada, de ser escolhida. Os anos se passaram e a situação só piorou. Suas irmãs cresceram magras e cobiçadas. Pretendentes apareciam na porta, trazendo flores e promessas. Os pais recebiam propostas de casamento, dotes eram discutidos, festas eram planejadas. E Luciana ficava na cozinha, preparando os doces para as visitas, invisível, como um móvel velho que ninguém nota mais. Cândida se casou primeiro, aos 17, com o filho de um fazendeiro de gado. Amélia, aos 18, com um comerciante da capital. Ambas saíram de casa em carruagens enfeitadas, vestidas de noiva com a bênção dos pais e a inveja das vizinhas. E Luciana ficou. Ela tinha 24 anos agora, uma idade que naquela época e lugar era sinônimo de encalhada, de resto de alguém que o destino tinha esquecido. Os pais nunca foram cruéis com ela da mesma forma que as irmãs, mas o silêncio deles doía tanto quanto as palavras. O silêncio, quando vizinhos perguntavam sobre ela, a pressa em mudar de assunto, o jeito como eles evitavam falar de casamento quando ela estava por perto. Ela sabia o que eles pensavam. Quem vai querer nossa Luciana, tão boa de coração, mas com esse corpo? E então Luciana parou de sair, parou de ir às festas, às missas, aos encontros na praça. Para quê? Para ser olhada com pena, para ouvir os cochichos, para ver os homens desviarem o olhar quando ela passava, como se sua presença fosse um incômodo, uma quebra na harmonia estética do mundo.
Ela se trancava no quarto e comia. Comia escondida, com vergonha, mas com uma compulsão que não conseguia controlar. A comida era a única coisa que não a julgava. A única coisa que estava sempre disponível, sempre disposta a preencher o vazio que crescia dentro dela a cada dia. Até que naquela manhã algo mudou. Ela tinha ido à praça a contragosto apenas porque a mãe tinha insistido que ela precisava tomar sol, que ficar trancada não era saudável. E foi lá que ela viu Eduardo sendo humilhado, viu a mesma dor nos olhos dele que ela via no espelho todos os dias. A dor de quem não se encarra, de quem não é desejado, de quem carrega um peso que os outros não querem dividir. E pela primeira vez na vida, Luciana não pensou em si mesma, pensou nele. Pensou naquelas crianças e pensou que talvez, só talvez, ela pudesse ser útil para alguém, que talvez sua existência pudesse ter um propósito, além de ser o contraste que fazia suas irmãs parecerem mais bonitas. Por isso ela deu aquele passo à frente. Por isso ofereceu algo que ninguém mais tinha coragem de oferecer, não porque esperasse amor, não porque achasse que merecia felicidade, mas porque no fundo mesmo, ela estava cansada de ser invisível, cansada de ser uma piada, cansada de acordar todos os dias sem ter uma razão para levantar da cama. Agora, caminhando ao lado de Eduardo, com a mão ainda na dele, Luciana sentia algo que não sentia há anos. Medo, sim, mas também uma faísca minúscula de esperança. A esperança perigosa de que talvez, apenas, talvez, ela pudesse ser mais do que sempre lhe disseram que era. Mas o que Luciana ainda não sabia era que aquela decisão impulsiva na praça estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo, que a jornada que começava ali, naquela estrada de terra batida, iria testá-la de formas que jamais imaginou. A fazenda de Eduardo apareceu no horizonte depois de quase uma hora de caminhada. Era uma propriedade modesta, mas bem cuidada. A casa de taipa pintada de branco, o curral com algumas vacas leiteiras, o chiqueiro com porcos grunhindo ao longe. Havia vida ali, mas faltava alma, faltava aquele toque que transforma uma propriedade em um lar. Enquanto as crianças corriam para dentro, ansiosas para mostrar tudo à moça nova, como a pequena Ana já chamava, Luciana Fique. Ou parada na soleira da porta, seus olhos percorreram o terreiro, a cozinha externa com o fogão a lenha, as roupas estendidas no varal, que claramente tinham sido lavadas por mãos inexperientes. E então, o algo a atingiu com a força de um soco. Ela tinha um propósito. Agora, pela primeira vez em anos, alguém precisava dela. Não era assim na casa dos pais, na casa onde tinha crescido. Luciana era o problema que ninguém sabia como resolver, o constrangimento que aparecia nas festas de família e fazia os tios desviarem o olhar. A filha sobre quem as pessoas evitavam perguntar, porque a resposta sempre vinha, carregada de desculpas e silêncios desconfortáveis. Naquela época e naquele lugar, casar as filhas não era apenas uma questão de felicidade pessoal, era estratégia de sobrevivência e, a status social, era a forma que as famílias tinham de subir na vida ou, no mínimo, de não descer. Um bom casamento significava dote, terras, proteção, netos que carregariam o sobrenome com orgulho. E os pais de Luciana sabiam disso muito bem. Por isso, quando Cândida tinha começado a receber pretendentes aos 15 anos, a casa inteira tinha entrado em estado de alerta. A mãe passava noites costurando vestidos novos. O pai mandava pintar a fachada. Os móveis da sala eram polidos até brilharem. Tudo tinha que estar perfeito para as visitas. Tudo tinha que mostrar que aquela era uma família de valor, com filhas dignas de bons partidos. E funcionava. Os rapazes vinham, ficavam encantados com Cândida, com sua cintura fina e seu sorriso calculado. Depois foi a vez de Amélia, igualmente bem-sucedida em atrair olhares e propostas. A casa vivia cheia de pretendentes, de conversas sobre dotes, de promessas de futuro. Mas quando o assunto era Luciana, o silêncio era ensurdecedor. Ela se lembrava de uma tarde específica, anos atrás, quando o compadre Antônio tinha vindo tomar café. Ele era um homem importante na cidade, dono de terras com influência política, o tipo de visita que os pais recebiam com toda a pompa. E suas meninas, compadre,
Ouvi dizer que a Cândida arrumou um bom partido, ele tinha dito, acomodando-se na cadeira da sala, o pai ter. Tinha sorrido orgulhoso. Sim, sim, o filho do Coronel Barros. Um rapaz de futuro. E a outra, como é o nome mesmo? Amélia. Amélia está sendo cortejada pelo filho do doutor Fernandes. Estamos otimistas. O compadre Antônio tinha dado uma risada satisfeita. Que bênção, compadre. E a terceira? Você tem mais uma? Não tem? O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Luciana, que estava na cozinha, sentiu o peso dele atravessar as paredes. Ela parou de mexer o doce que estava fazendo e ficou imóvel, o coração apertado, esperando. Sim, a voz do pai tinha saído baixa, quase um murmúrio. A Luciana, ela é mais caseira, sabe? Prefere ficar em casa cuidando das coisas aqui, caseira. O compadre tinha ecoado com um tom que misturava surpresa e compreensão. Entendo. Entendo. Não tinha sido dito nada mais. Mas Luciana tinha entendido perfeitamente o subtexto. Caseira era o código. Era a palavra que os pais usavam para não dizer gorda, encalha, dá, sem chances. Era a forma educada de admitir a vergonha, sem dizer em voz alta. E aquilo tinha se repetido inúmeras vezes. Em todas as visitas, em todas as festas, em todas as conversas de vizinhos, os pais sempre encontravam uma forma de desviar o assunto quando perguntavam sobre ela. E quando não conseguiam desviar, inventavam desculpas. Ela estava doente, estava ocupada, estava cuidando da avó doente que morava no interior. Mentiras piedosas que doíam mais do que a verdade crua. O pior de tudo não era a vergonha pública. O pior era a vergonha doméstica. Aquela que acontecia entre quatro paredes dos olhares que não eram ditos, mas eram sentidos. Quando havia um jantar especial, Luciana era mandada para a cozinha. Você cozinha tão bem, filha, por que não prepara aquela sua galinha com o quiabo que todo mundo adora? E lá ficava ela, suada, cheirando a gordura de cozinha, enquanto Cândida e Amélia se sentavam à mesa com os convidados. Indo, conversando, sendo vistas, quando chegavam visitas importantes. A mãe tinha o costume de esquecer de chamá-la. Luciana estava tão cansada que foi deitar mais cedo, ela dizia, mesmo que fossem 3 da tarde. Luciana, no quarto, ouvia tudo, ouvia as risadas, as conversas, a vida acontecendo do outro lado da porta, e sentia que ela não fazia parte daquilo, que ela era o segredo sujo que a fama. Ele a escondia no armário. As irmãs sabiam disso e usavam como arma. Até nossos pais têm vergonha de você, Amélia tinha dito uma vez, com aquela crueldade casual de quem sabe que está ando na ferida mais profunda. Você é a mancha na reputação da família. E Luciana tinha acreditado, tinha internalizado aquilo de tal forma que já nem se ofendia mais. Tinha aceitado como verdade absoluta. Ela era. Há um erro, um defeito de fábrica, um desvio que a natureza tinha produzido por engano. Por isso, tinha parado de esperar, parado de sonhar com vestidos de noiva, com marido, com filhos. Tinha e conformado com a ideia de que seu destino era ser a tia solteirona que cuidaria dos sobrinhos, a filha que ficaria na casa dos pais até eles morrerem, a mulher que seria enterrada sem nunca ter sido escolhida por alguém até aquela manhã na praça. Quando tinha visto Eduardo sendo humilhado, quando tinha ouvido aquelas palavras venenosas da baronesa, algo dentro dela tinha rachado. Não foi coragem, não foi nobreza, foi desespero. Foi o último suspiro de uma mulher que estava se afogando e que, ao ver outra pessoa afundando, decidiu que se ia morrer, pelo menos morrer. Ia tentando salvar alguém, mas agora, parada na porta daquela fazenda, vendo aquelas 5 crianças olhando para ela com expectativa, Luciana percebeu algo que a assustou e a encheu de esperança. Ao mesmo tempo, ela tinha mudado de papel. Não era mais a rejeitada, era a salvadora. Não era mais o peso, era a solução. E essa mudança de perspectiva, por menor que fosse, tinha o poder de alterar tudo. Eduardo apareceu na porta, segurando um balde d'água. Dona Luciana, a senhora vai querer se refrescar antes de... Bem, antes de começar, ele parecia perdido, em saber como tratar aquela situação estranha na qual os dois tinham se metido.
Luciana olhou para ele e, pela primeira vez em anos, sorriu com sinceridade. Pode me chamar só de Luciana, senhor Eduardo. E não precisa de cerimônia, vim aqui para trabalhar. Eduardo, ele corrigiu com um meio sorriso tímido. Só Eduardo, e ali, naquele momento simples, começou uma história cá. O ninguém na cidade jamais imaginaria possível. A primeira coisa que Luciana notou ao entrar na casa foi o silêncio pesado. Não era um silêncio de paz, mas de ausência, como se algo vital tivesse ido arrancado daquele lugar e deixado um vazio que nenhum barulho de criança conseguia preencher completamente. As paredes estavam limpas, mas nuas. Não havia flores, não havia toalhas bordadas, não havia aqueles pequenos detalhes que transformam uma construção em um lar. Eduardo ficou parado na porta, sem saber o que fazer com as mãos. Ele parecia um estranho na própria casa, como se tivesse perdido o direito de se sentir confortável ali. A casa está bem, está como dá para manter, ele disse, a voz carregada de desculpa. Luciana olhou ao redor. A cozinha tinha panelas empilhadas de forma desajeitada, panos de prato pendurados em lugares aleatórios, uma mesa com restos de farinha e migalhas que pareciam ter dias. Mas não era sujeira de desleixo, era sujeira de exaustão de alguém que estava fazendo o máximo que podia e ainda assim não era suficiente. Quantos anos tem a mais velha? Luciana perguntou, observando as 5 crianças que agora se aproximavam com curiosidade. Marina tem 12, depois vem o João com 10, a Teresa tem 8, o pequeno Pedro tem 6 e a Ana tem 4. A voz de Eduardo vacilou ao mencionar a caçula. Ela nasceu no mesmo dia em que perdi minha Josefa, e ali estava a verdade crua. A esposa tinha morrido no parto. Não, pior que isso, ela tinha sobrevivido ao parto, tinha segurado a filha nos braços por algumas horas, tinha sussurrado o nome que queria dar à menina. Então, a doença de Chagas, que ela já carregava no corpo há meses sem saber, tinha atacado o coração enfraquecido pelo esforço do parto. Josefa tinha fechado os olhos e não tinha mais acordado. Eduardo tinha ficado ali, segurando um bebê recém-nascido em um braço e 4 crianças assustadas, agarradas às suas pernas. Sem saber como iria sobreviver ao dia seguinte. Quanto mais aos anos que viriam, nos primeiros meses, ele tinha tentado contratar ajuda. Uma senhora da cidade tinha vindo, mas tinha ido embora. Depois de uma semana, dizendo que 5 crianças era demais para uma pessoa só. Outra tinha ficado um mês, mas tinha roubado dinheiro e algumas joias que pertenciam a Josefa. Depois disso, Rudolf tinha desistido de confiar em estranhos. Ele tinha aprendido a fazer tudo sozinho, o que conseguia. Acordava antes do sol nascer para ordenhar as vacas, preparava um café aguado e pão amanhecido para as crianças, vestia os menores com as roupas que estivessem menos sujas e saía para trabalhar na roça. Marina, a mais velha, tinha assumido responsabilidades que nenhuma menina de 12 anos deveria ter. Ela cuidava dos irmãos, tentava cozinhar, limpava o que conseguia. Mas uma criança não pode ser mãe de outras crianças. E um homem, por mais que tente, não consegue ser pai e mãe ao mesmo tempo. As roupas das crianças estavam remendadas com pontos grosseiros, claramente feitos por mãos masculinas, sem jeito para costura. Os cabelos das meninas estavam cortados curtos. Demais, porque Eduardo não sabia pentear tranças e tinha desistido de tentar. A casa tinha comida, mas não tinha tempero, não tinha aquele cheiro de lar que só uma mulher parecia saber criar. E o pior de tudo era a solidão. Eduardo passava as noites sentado na cadeira de balanço que tinha sido de Josefa, olhando para o quarto vazio onde ela costumava dormir. Ele conversava com ela no escuro, contava sobre o dia, pedia conselhos que nunca viriam, chorava baixinho para que as crianças não ouvissem. Mas Marina ouvia, e aquilo partia o coração da menina, que já carregava peso demais nos ombros. Os vizinhos tinham pena dele, mas pena não enche barriga, nem acalma a criança chorando. Algumas mulheres da cidade tinham se oferecido para ajudar, mas Eduardo sabia o que aquilo significava. Elas não queriam ajudar, queriam uma oportunidade, queriam se aproximar do viúvo, que tinha terra e gado,
Queriam garantir um futuro para si mesmas. Nenhuma delas olhava para as crianças com carinho genuíno. Olhavam como se fossem obstáculos a serem tolerados. Por isso, quando a baronesa Matilde o tinha humilhado na praça, aquilo tinha tocado na ferida mais profunda de Eduardo, porque ele já sabia que, aos olhos do mundo, ele e suas 5 crianças eram um fardo, um pacote de problemas que ninguém queria carregar. Ele tinha perdido as esperanças de encontrar alguém. Tinha se conformado com a ideia de que viveria assim até as crianças crescerem. E então, quando finalmente ficasse sozinho de verdade, talvez pudesse. E descansar, talvez pudesse se juntar a Josefa, onde quer que ela estivesse. Mas então, Luciana tinha aparecido. Eduardo a observava agora, enquanto ela caminhava pela cozinha, tocando as panelas, abrindo os armários, avaliando a situação com olhos práticos. Ela não demonstrava nojo, não torcia o nariz para a bagunça, apenas observava como um general observando um campo de batalha antes de planejar a estratégia. Onde estão os lençóis? Luciana perguntou, virando-se para ele. No quarto dos fundos, mas estão sujos. Eu ia lavar amanhã, ou talvez vou lavar hoje. Ela interrompeu com uma determinação que surpreendeu a ambos. E essas crianças precisam de banho, todas elas. Onde fica o tanque? Eduardo apontou para fora, ainda meio atordoado. Marina se aproximou. O de Luciana, com aquele olhar desconfiado de quem já tinha visto promessas demais serem quebradas. A senhora vai embora também, igual as outras? A menina perguntou, a voz carregada de uma maturidade triste. Luciana se abaixou até ficar na altura de Marina. Ela segurou o rosto da menina com ambas as mãos, olhando fundo nos olhos dela. Eu não sei o que o amanhã vai trazer, minha filha, mas hoje eu estou aqui. E enquanto eu estiver, essa casa vai ter ordem. Pode confiar em mim. Marina hesitou. Então, lentamente, assentiu com a cabeça. E Eduardo, observando aquela cena, sentiu algo se mover dentro do peito. Não era amor ainda. Não, era algo mais frágil, mais perigoso. Era esperança. A esperança de que talvez, apenas talvez, ele não precisasse carregar tudo sozinho. Mas o que nenhum dos dois sabia era que aquela decisão, tomada na praça, estava prestes a mudar não apenas suas vidas, mas o destino de toda aquela família. As primeiras horas naquela casa formavam um turbilhão. Luciana arregaçou as mangas e foi direto ao trabalho, como se aquilo fosse a única coisa entre ela e o colapso total. Esquentar água, separar as crianças para o banho, procurar sabão, encontrar roupas menos surradas. Cada tarefa era uma forma de não pensar, de não questionar a loucura que tinha acabado de fazer. Mas quando a noite caiu e as crianças finalmente dormiram, limpas e alimentadas, Luciana se sentou sozinha na cozinha e deixou a realidade cair sobre ela como um peso de pedra. O que ela tinha feito? Como tinha tido coragem de se oferecer daquela forma na frente de toda a cidade? E então ela se lembrou do momento exato em que tudo tinha mudado, naquela praça, sob o sol escaldante, quando a vergonha dela e a dele tinham se encontrado e criado algo novo. Algo que nenhum dos dois esperava. Luciana tinha ido à praça naquela manhã apenas porque a mãe tinha insistido que ela precisava sair de casa. Você vai apodrecer nesse quarto, menina? A mãe tinha dito com aquele tom que misturava preocupação e impaciência. Então, Luciana tinha ido mais para calar a mãe do que por vontade própria. Ela caminhava pelas beiradas da feira, evitando olhares, mantendo a cabeça baixa. Era seu jeito de existir em público, invisível, silenciosa, ocupando o mínimo de espaço possível. Ela tinha parado perto de uma barraca de tecidos, fingindo interesse em um pedaço de tinta, quando ouviu a voz estridente da baronesa Matilde. Quem vai querer um homem desses? Luciana tinha erguido os olhos e visto Eduardo, um homem alto, de ombros largos, mas uma curvatura de derrota na postura. Ele segurava a mão de 5 crianças e o olhar dele estava fixo no chão, como se quisesse que a terra o engolisse. As crianças, assustadas, se apertavam contra as pernas dele. E então a baronesa tinha soltado aquela risada que Luciana conhecia tão bem, a mesma que suas irmãs davam
a mesma que os vizinhos disfarçavam atrás das Ans. Era a risada do desprezo, do julgamento, da certeza absoluta de que algumas pessoas simplesmente não merecem ser tratadas com dignidade. Luciana tinha sentido algo queimar dentro do peito. Não era raiva, era reconhecimento. Ela estava vendo sua própria dor, refletida nos olhos daquele homem. A humilhação pública, a sensação de ser reduzido a menos que humano, o desejo desesperado de desaparecer. E então, antes que pudesse pensar, antes que a razão pudesse detê-la, seus pés começaram a se mover. A multidão se abriu para deixá-la passar, não por respeito, mas por surpresa. O que aquela moça gorda estava fazendo? Para onde ela ia com tanta determinação? Quando Luciana parou na frente de Eduardo, o mundo inteiro pareceu congelar. Ela podia sentir os olhos de todos cravados nela. Podia ouvir os murmúrios começando, mas não importava. Naquele momento só existiam duas pessoas, ela e ele, dois náufragos do mesmo mar tempestuoso. Eu quero. As palavras tinham saído de sua boca antes mesmo que ela soubesse que ia dizê-las. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até as crianças pararam de choramingar. Eduardo tinha erguido o rosto lentamente, como se temesse o que ia encontrar. Seus olhos, vermelhos de raiva contida e vergonha, encontraram os dela. E ali, naquele olhar, aconteceu algo inexplicável. Uma comunicação silenciosa entre duas almas que tinham sido rejeitadas tantas vezes que já não esperavam mais nada da vida. Luciana viu nele o reflexo de sua própria solidão e Eduardo viu nela algo que ninguém mais tinha visto. Coragem, coragem de aparecer quando todos se escondiam, coragem de se expor quando mais fácil seria virar as costas. Não sirvo para casamento, mas sei criar filhos. Quando Luciana disse isso, sua voz tremia, mas via verdade nela. Não era uma declaração de amor, era uma declaração de propósito. Era ela dizendo: eu sei o que é não servir para nada aos olhos dos outros, mas talvez eu possa servir para isso. Talvez minha vida possa ter sentido se eu puder ser útil para alguém. Baronesa Matilde tinha tentado intervir, ridicularizar, humilhar ainda mais, mas algo tinha mudado no ar. As pessoas começaram a perceber que estavam testemunhando algo raro. Não um romance de contos de fadas, mas algo mais profundo. Uma aliança de sobrevivência, um pacto entre rejeitados. Quando Eduardo tinha estendido a mão para Luciana, não foi um gesto romântico, foi um gesto de alívio, de gratidão, de reconhecimento de que, às vezes, a salvação não vem onde esperamos, mas onde menos imaginamos. E Luciana, ao colocar sua mão na dele, não estava se entregando a um homem, estava se resgatando de uma vida sem propósito, estava escolhendo ser vista, mesmo que de forma imperfeita, em vez de continuar invisível. Agora, sentada naquela cozinha silenciosa, Luciana olhava para suas próprias mãos, mãos que tinham lavado crianças, que tinham preparado comida, que tinham arrumado uma casa inteira. Em poucas horas, mãos que finalmente tinham feito algo que importava. Ela ouviu passos atrás e se virou. Era Eduardo segurando uma lamparina. Ele parou na porta sem saber se devia entrar ou não. Você está bem? Ele perguntou, a voz rouca. Luciana assentiu. Estou só cansada, Luciana. Eduardo hesitou. Por que você fez isso? Por que se ofereceu daquele jeito? Ficou em silêncio por um longo momento, procurando as palavras certas. Finalmente, disse, porque eu vi em você o que eu sinto todos os dias, e pensei que talvez dois pesos juntos sejam mais leves do que cada um sozinho. Os olhos de Eduardo se encheram de lágrimas, mas ele não as deixou cair. Ele apenas assentiu, entendendo perfeitamente o que ela quis dizer. Obrigado, ele sussurrou, por não ter passado reto. E naquele momento, sem palavras grandiosas ou promessas impossíveis, nasceu entre eles algo que o mundo lá fora jamais entenderia, uma parceria construída não no amor, mas na compaixão, não na paixão, mas na identificação profunda com a dor do outro. O que nenhum dos dois sabia era que essa base tão estranha e improvável era exatamente o que transformaria tudo. Os dias seguintes foram um aprendizado constante. Luciana acordava antes do sol nascer e só parava quando as estrelas já brilhavam no céu.
Ela cozinhava, limpava, costurava, ensinava as crianças a manterem seus quartos arrumados. E a cada tarefa cumprida, sentia algo crescer dentro dela, um senso de propósito que nunca tinha experimentado antes, mas havia um peso no ar, uma conversa que precisava acontecer e que ambos vinham evitando desde aquele primeiro dia. Foi na terceira noite que Eduardo finalmente quebrou o silêncio. Ele encontrou Luciana sentada na vara, Eda remendando uma camisa de João. A lua cheia iluminava o terreiro e o canto dos grilos preenchia a noite morna. Luciana, eu preciso entender. Eduardo sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Por que você realmente fez isso? Não me dê a resposta que você deu na praça. Me dê a verdade. Luciana parou de costurar. Suas mãos tremeram levemente, mas ela não desviou o olhar da lua. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa, carregada de uma dor que tinha guardado por anos. Ninguém me quer porque sou gorda. As palavras saíram-se ruas sem rodeios. E ninguém lhe quer por causa das crianças. Eu vi isso claramente naquela praça. Nós dois somos os indesejados. Eduardo, os que sobram, os que ninguém escolhe. Ela finalmente se virou para encará-lo e havia lágrimas nos seus olhos que não tentou esconder. Eu precisava sair da casa dos meus pais, não porque eles sejam cruéis, mas porque toda vez que eu olho para eles, veio a vergonha de terem uma filha que não conseguiram casar, que não serve para o único propósito que uma mulher deveria ter neste mundo. Eduardo quis interromper, mas ela continuou, as palavras jorrando como água de uma represa que finalmente se rompeu, e o senhor precisa de ajuda, precisa de alguém que cuide dessas crianças, que transforme essa casa em um lar de novo. Eu posso fazer isso. Não sou bonita, não vou dar orgulho ao senhor quando formos juntos à cidade, mas posso cuidar deles, posso dar a eles o que precisam. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado de emoção não dita. Eduardo passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Quando falou, sua voz estava embargada. Você acha que eu me importo com o que a cidade pensa? Luciana, eu enterrei minha esposa há 2 anos e desde então tenho vivido em um inferno. Não um inferno de pobreza ou falta de comida, um inferno de solidão, de sentir que estou falhando com meus filhos todos os dias. Ele se levantou e caminhou até a beira da varanda, olhando para a escuridão do sertão. Aquelas mulheres que se ofereceram para ajudar, todas elas olhavam para as crianças como se fossem um preço a ser pago, como se dissessem: eu tolero seus filhos se você me dar segurança, mas você... Ele se virou para encará-la. Você olhou para eles primeiro. Antes de olhar para mim, você olhou para eles. Luciana sentiu o peito apertar. Era verdade. Quando tinha visto aquelas 5 crianças assustadas, agarradas ao pai, ela tinha visto almas precisando de amor, não áculos, não fardos, apenas crianças. Então é isso. Eduardo deu um passo em sua direção. Você quer um acordo? Uma parceria de conveniência? Luciana assentiu, mas havia incerteza. Em seu gesto, eu não sei pedir mais do que isso. Não sei se mereço mais. E foi então que Eduardo fez algo que surpreendeu a ambos. Ele se ajoelhou na frente dela, ficando na alto. Pare seus olhos. Pegou as mãos dela, calejadas de 3 dias de trabalho duro, e assegurou com firmeza: Luciana, eu não posso te prometer amor. Não sei se meu coração vai conseguir amar de novo depois de Josefa, mas eu posso te prometer respeito. Posso te prometer que você nunca será tratada como menos nesta casa. E posso te prometer que, se um dia você quiser ir embora, não vou te prender. Os olhos de Luciana se encheram de lágrimas. Ninguém nunca tinha falado com ela daquela forma, com respeito, com dignidade. E as crianças? Ela sussurrou: elas vão me aceitar. Elas já aceitaram. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que ela tinha chegado. A Ana passou o dia inteiro me perguntando quando a moça macia ia voltar. Marina me disse que a comida finalmente tem gosto de comida de verdade. Você já conquistou eles. Luciana, em 3 dias você fez o que eu não consegui fazer em 2 anos. Luciana soluçou, uma mistura de alívio e emoção, tomando conta dela. Ou tenho medo de falhar,
Tenho medo de não ser boa. Suficiente, então temos isso em comum. Eduardo apertou as mãos dela. Eu também tenho medo todos os dias, mas talvez juntos a gente consiga ter menos medo. Naquela noite eles fizeram um pacto. Não foi selado com beijos ou declarações de amor eterno. Foi selado com um aperto de mãos firme e uma promessa simples. Tentar ser parceiros. Tentar construir algo bom daquela situação. Improvável. Tentar dar àquelas crianças uma família de novo. Mas o que nenhum dos dois esperava era como aquele acordo frio, nascido da necessidade e da dor, iria lentamente se transformar em algo muito mais profundo, porque a verdade sobre o amor, que só quem viveu descobre, é que às vezes ele não começa com paixão. Às vezes ele começa com respeito, com gratidão, com o simples ato de aparecer todos os dias e fazer o trabalho. E Luciana estava prestes a descobrir que sua maior força não estava em ser magra ou bonita aos olhos do mundo, estava em ser constante, em ser confiável, em ser presente, qualidades que nenhum espelho poderia medir, mas que um coração solitário poderia sentir nos dias que se seguiram. A rotina se estabeleceu e com ela algo começou a mudar, não apenas na casa, mas nas pessoas que viviam nela. O casamento aconteceu uma semana depois, numa quinta-feira sem cerimônia. Eduardo tinha ido à cidade na segunda de manhã para resolver os papéis. No cartório e no sábado seguinte, eles estavam na sacristia da igreja matriz, com apenas o padre e duas testemunhas que Eduardo tinha conseguido arranjar às pressas. Luciana não tinha vestido branco. Usava o mesmo vestido de algodão azul que tinha levado da casa dos pais, apenas lavado e passado com mais cuidado. Não havia flores, não havia música, não havia convidados aplaudindo. Apenas palavras rápidas, assinaturas em um livro empoeirado e uma bênção murmurada por um padre que parecia ter pressa de terminar aquilo. Logo, quando saíram da igreja, o sol estava alto e impiedoso, e foi ali, na escadaria da matriz, que Luciana viu pela primeira vez o preço público de sua decisão. Um grupo de mulheres estava reunido na sombra do mercado, bem em frente à igreja. Entre elas, Luciana reconheceu as irmãs, Cândida e Amélia, com seus vestidos bem cortados e seus chapéus enfeitados, olhavam para ela, com uma mistura de desdém e curiosidade cruel. Olhem só, a voz de Amélia cortou o ar. A noiva, enfim, nem vestido de casamento ela conseguiu. As mulheres ao redor riram, aquele riso baixo de aldoso que é pior que um grito. Cândida se juntou à irmã, aproximando-se com passos deliberadamente lentos, como uma gata cercando um rato ferido. Parabéns, irmãzinha, você finalmente arrumou um marido. Ou seria mais correto dizer que arrumou um emprego. Ela olhou para Eduardo com desprezo mal disfarçado. 5 crianças para criar. Que sorte a sua, Luciana. Virou babá de luxo. Luciana sentiu o sangue subir ao rosto, a humilhação queimando como ferro em brasa. Mas antes que pudesse responder, Eduardo deu um passo à frente, colocando-se entre ela e as irmãs. Com licença, em horas. Sua voz saiu firme, sem agressividade, mas também sem submissão. Minha esposa e eu temos uma família esperando em casa. A palavra esposa ecoou no ar e Luciana sentiu algo se mover dentro do peito. Era a primeira vez que alguém a chamava assim. A primeira vez que ela tinha um lugar definido no mundo, que não fosse a filha gorda ou a encalhada. As irmãs ficaram sem respos. Por um momento, surpresas com a dignidade daquele homem que elas tinham presumido ser apenas um desesperado. Eduardo ofereceu o braço a Luciana e eles desceram a escadaria juntos, deixando para trás os risos e os comentários venenosos, mas a cidade não perdoaria facilmente aquela ousadia. Nos dias seguintes, o falatório se espalhou como fogo em capim seco, em cada esquina, em cada roda de conversa. O casamento de Luciana e Eduardo era dissecado com prazer. Mórbido, o viúvo estava tão desesperado que pegou a primeira que apareceu, diziam as comadres na fonte, nem importou o que ela faz. E gorda como uma porca de engorda, ela se vendeu barato. Comentavam os homens na venda, trocou a casa dos pais por uma vida de criação de filhos alheios. Que tristeza, é o que ela merecia. Sentenciavam as mulheres casadas com aquela crueldade particular das que se sentem superiores. Pelo menos agora ela tem uma utilidade.
Melhor ser babá que peso morto na casa dos pais. E os pais de Luciana, eles ouviram tudo isso em silêncio. Quando viam pessoas perguntar sobre o casamento, eles davam respostas curtas, evasivas. Sim, ela se casou com um viúvo, tem uma propriedade, gado. Não houve festa, foi tudo muito rápido. Mas a verdade é que ninguém viera aqui. Os pais de Luciana sentiam um alívio tão grande que quase beirava a vergonha. Era como se um peso de anos tivesse sido finalmente tirado de seus ombros. A filha problema estava resolvida, não da forma ideal, não com o casamento dos sonhos, mas resolvida. A mãe de Luciana tinha chorado na noite do casamento, mas não eram lágrimas de alegria ou tristeza, eram lágrimas de libertação. Graças a Deus, ela tinha sussurrado para o marido na escuridão do quarto. Graças a Deus ela encontrou alguém, ou não ia aguentar mais os olhares de pena dos vizinhos, e o pai tinha concordado em silêncio, porque admitir em voz alta que sentiam vergonha da própria filha era uma verdade pesada, demais para carregar. Enquanto isso, na fazenda, longe dos olhares julgadores e das línguas afiadas, a vida seguia seu curso. Luciana acordava antes do sol, preparava o café, acordava as crianças, penteava os cabelos de Marina e Teresa, remendava as roupas, cozinhava, limpava. Eduardo trabalhava na roça e no gado, mas agora voltava para casa no horário certo, porque sabia que havia alguém esperando. As crianças, que no início olhavam Luciana com desconfiança, começaram a se apegar. Não foi imediato, não foi fácil, mas aconteceu nos pequenos gestos, na forma como ela aquecia leite para Ana quando a menina tinha pesadelos, na paciência com que ensinava João a ler, no cuidado com que tratava os machucados de Pedro quando ele voltava das brincadeiras. E Luciana, pela primeira vez na vida, sentia que pertencia a algum lugar. Não era um casamento de amor, não era uma vida de contos de fadas, mas era real, era dela, era um propósito. Mas o que ninguém na cidade poderia imaginar era que aquele casamento nascido da necessidade estava prestes a se transformar em algo muito maior, porque há transformações que acontecem longe dos olhos do mundo, no silêncio das cozinhas e na intimidade das noites sem testemunhas. E Luciana e Eduardo estavam apenas começando a descobrir o que significava construir algo juntos. 2 semanas se passaram desde o casamento e a transformação dentro daquela casa era visível até para quem não quisesse ver. A primeira mudança não foi nas paredes ou nos móveis, mas no cheiro. A casa que antes exalava mofo e abandono, agora cheirava a pão fresco pela manhã, a feijão temperado. Na hora do almoço, a bolo de fubá esfriando no final da tarde. Luciana trabalhava de sol a sol, mas era um trabalho diferente do que tinha feito na casa dos pais. Lá ela cozinhava e limpava apenas para ser útil, para justificar sua existência. Aqui ela fazia porque via o resultado imediato, via nos olhos das crianças quando sentavam à mesa e encontravam comida quente esperando. Via na forma como Marina, a mais velha, finalmente relaxava os ombros e voltava a agir como criança, não como segunda mãe, a pai. Ter amanhã tinha sido a mais difícil. Ana, a caçula de 4 anos, tinha acordado chorando, chamando pela mãe que nunca mais voltaria. Luciana tinha ouvido o choro vindo do quartinho dos fundos e, sem pensar 2 vezes, tinha ido até lá. A menina estava encolhida na cama, com os olhinhos inchados e o rosto vermelho. Ei, meu amor, vem cá. Luciana tinha se sentado na beirada da cama e aberto os braços. Ana tinha hesitado, mas então tinha se jogado naquele abraço, enterrando o rosto no colo macio de Luciana. E foi ali, naquele momento, que aconteceu a primeira mágica. Ana tinha parado de chorar e sussurrado algo que fez o coração de Luciana se partir e se recompor ao mesmo tempo. Você é quentinha igual minha mãe era. Luciana tinha apertado a menina contra o peito, engolindo as próprias lágrimas. Eu não sou sua mãe, Ana, mas eu vou estar aqui sempre que você precisar de colo. Pode confiar. A menina tinha sentido e daquele dia em diante, Ana se tornou a sombra de Luciana. Onde quer que ela fosse, a pequena seguia segurando na barra da saia.
ajudando a pegar ovos do galinheiro, lambendo a colher, quando Luciana fazia daque ponto com João, o de 10 anos, a conquista foi de fé. O menino era quieto, arredio, com raiva acumulada de uma perda que não sabia como processar. Ele evitava Luciana, respondia com monossílabos, passava os dias no mato brincando sozinho, até o dia em que voltou para casa com o gílio ralado e sangrando. Ele tinha caído de uma árvore e estava tentando esconder a ferida com medo de levar bronca, mas Luciana tinha visto. João, vencer. Ah, meu filho. Ela tinha usado aquelas palavras sem pensar. Meu filho. E o menino tinha congelado, surpreso com a naturalidade daquele tratamento. Ela tinha lavado o ferimento com água morna e sal, soprado para aliviar a dor, e depois tinha amarrado um pano limpo ao redor do gílio. Da próxima vez que você quiser subir em árvore, me chama que eu fico embaixo te olhando. Assim se volta. E cair, pelo menos tem alguém por perto para acudir. João tinha olhado para ela com aqueles olhos desconfiados, procurando a pegadinha, o sermão, a punição, mas só tinha encontrado preocupação genuína. E naquela noite, pela primeira vez, ele tinha se sentado ao lado dela na mesa do jantar, em vez de no canto Marina, a mais velha, foi a mais difícil de conquistar. A menina de 12 anos tinha construído muros altos ao redor do coração. Ela tinha sido obrigada a crescer rápido demais, a assumir responsabilidades pesadas demais. E agora que finalmente chegava alguém para dividir o peso, ela não sabia como soltar. Eu não preciso de ajuda, Marina tinha dito no terceiro dia, quando Luciana ofereceu para lavar as roupas. Eu sempre fiz isso, sem fazer. Sozinha, Luciana não tinha insistido, apenas tinha dito, com voz suave, eu sei que você sabe, mas eu também sei fazer. E se a gente fizer junto, sobra tempo para você fazer outras coisas. Essas coisas de menina de 12 anos. Marina tinha franzido a testa. Que coisas? Sei lá. Brincar, ler, ficar à toa olhando as nuvens. Coisas inúteis que crianças fazem. E pela primeira vez em anos, Marina tinha sentido vontade de chorar, não de tristeza, mas de alívio. Alguém estava lhe dando permissão para voltar a ser criança. Foi naquela tarde que Luciana encontrou uma fita velha no bar e ofereceu para fazer uma trança bonita no cabelo de Marina. A menina tinha aceitado meio desconfiada, mas quando viu o resultado no espelho, seus olhos tinham brilhado. Tá bonita? Ela tinha perguntado, tocando a trança com dedos hesitantes. Está linda. Você sempre foi linda, Marina. Só precisava de alguém que tivesse tempo de mostrar isso para você. E ali, naquela cozinha humilde, e com o sol entrando pela janela e o cheiro de bolo no ar, Marina tinha finalmente permitido que seus muros caíssem. Ela tinha abraçado Luciana e chorado como não chorava desde o dia que a mãe tinha partido. Os menores, Pedro e Teresa, foram os mais fáceis. Com 6 e 8 anos, eles ainda tinham aquela capacidade infantil de aceitar o amor sem questionar de onde ele vinha. Luciana os conquistou com biscoitos, com histórias antes de dormir, com brincadeiras bobas no terreiro, e Eduardo observava tudo de longe. Ele via a casa se transformando, via as crianças sorrindo de novo, via a vida voltando para aquelas paredes que tinham estado mortas por tanto tempo. E toda noite, quando finalmente se deitava, ele agradecia em silêncio por aquela mulher corajosa que tinha aparecido em sua vida. Mas o que estava acontecendo ali era mais do que gratidão. Era algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda, mas que crescia silenciosamente a cada gesto, a cada olhar, a cada momento compartilhado. A verdadeira mágica não estava nos bolos ou nas roupas lavadas, estava no fato de que, pela primeira vez, tanto Luciana quanto as crianças se sentiam amadas, não apesar de quem eram, mas exatamente por quem eram. E essa revelação estava prestes a mudar tudo. Foi numa tarde de sábado, 3 semanas depois do casamento, que Eduardo finalmente parou para observar de verdade ela. E tinha voltado mais cedo da roça, porque uma das vacas estava prestes a parir, mas quando chegou viu que estava tudo sob controle. Foi então, parado na sombra do alpendre, que testemunhou algo que mudaria tudo. Luciana estava no terreiro com as 5 crianças.
Ela tinha acabado de estender a roupa no varal e agora brincava com eles de roda. Sim, aquela mulher que todos chamavam de pesada, de desajeitada, estava girando de mãos dadas com as crianças, cantando uma cantiga antiga que Eduardo não ouvia desde que era menino. O sol da tarde batia nela, fazendo seu rosto brilhar de suor e alegria. Os cabelos tinham escapado do coque e caíam em mechas rebeldes ao redor do rosto. Ela estava ofegante, claramente cansada, mas ria com vontade, com aquele riso genuíno que vem do alho da alma. E as crianças estavam diferentes. Não eram mais aquelas criaturas assustadas e sisudas que Eduardo tinha tentado cuidar sozinho. Pedro ria sem parar. Teresa cantava alto. Finalmente tinha soltado aquela carranca permanente. Até Marina, a mais fechada, sorria abertamente, mas foi Ana que partiu o coração de Eduardo. A pequena de 4 anos estava agarrada à cintura de Luciana, o rostinho encostado naquele corpo macio, com uma expressão de paz absoluta. Era a mesma expressão que ela tinha quando a mãe ainda vivia, a expressão de uma criança que se sente protegida, amada, segura. Eduardo sentiu algo apertar dentro do peito. Não era só gratidão, embora houvesse isso também. Era admiração, era respeito profundo por aquela mulher que tinha sido ridicularizada, rejeitada, humilhada, mas que ainda tinha força para dar amor, para se entregar completamente àquelas crianças que nem eram dela. Quantas mulheres ele conhecia fariam isso? Quantas teriam essa generosidade de espírito? A verdade dolorosa era nenhuma. Todas as que tinham se oferecido para ajudá-lo antes viam as crianças como obstáculos a serem tolerados, mas Luciana as via como eram, almas famintas de carinho, esperando alguém que tivesse paciência de alimentá-las com amor. Eduardo percebeu naquele momento que tinha feito muito mais do que aceitar ajuda quando disse sim para Luciana. Ele tinha trazido para dentro de sua casa um presente raro, uma mulher com um coração grande o suficiente para abraçar uma família inteira de estranhos e fazê-los se sentirem em casa. Nos dias seguintes, ele começou a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. A forma como Luciana cantarolava enquanto cozinhava, o jeito carinhoso como ela alisava o cabelo de Marina enquanto a menina estudava, a paciência infinita com que ensinava João a escrever o nome, os olhos dela brilhando de orgulho quando as crianças conseguiam algo novo, e ele começou a sentir algo que não sentia há muito tempo, o desejo de chegar em casa, não por obrigação, não por cansaço, mas por vontade genuína de estar perto daquela presença que tinha transformado sua casa em lar. Mas Luciana não percebia nada disso. Para ela, aquilo tudo era apenas o cumprimento de um acordo. Ela ainda acreditava que era apenas útil, não amada, apenas necessária, não desejada. Foi numa noite de quinta-feira que tudo mudou. Eduardo tinha acordado no meio da madrugada com sede. Ao passar pela cozinha, ouviu um som baixo, abafado. Alguém estava chorando. Ele seguiu o som e encontrou Luciana sentada no degrau da porta dos fundos, olhando para a escuridão, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Luciana, ele se aproximou devagar, com medo de assustá-la. O que houve? Alguma das crianças está doente. Ela limpou o rosto rapidamente, tentando esconder. Não, está tudo bem. Só não conseguia dormir. Mas Eduardo ouviu a dor nos olhos. Os dela. Ele se sentou ao lado dela no degrau, mantendo uma distância respeitosa. Você não precisa mentir para mim. Somos parceiros. Lembra? Pode me dizer o que está te machucando? Luciana ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz saiu quebrada, vulnerável. Eu fico pensando, quando você vai se cansar de mim? Quando você vai perceber que merece algo? É melhor, uma mulher bonita, magra, que te dê orgulho. Quando andarem juntos na cidade, Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. É isso que você pensa? Que eu sinto vergonha de você? Todos sentem. Ela finalmente o encarou. E havia anos de dor acumulada naqueles olhos. Meus pais sentiram, minhas irmãs sentem, a cidade inteira sente.
porque você seria diferente. Foi naquele momento que algo dentro de Eduardo se quebrou. Todas as barreiras que tinha construído ao redor do coração desde a morte de Josefa ruíram de uma vez. Ele estendeu a mão e tocou o rosto de Luciana com delicadeza, fazendo-a olhar diretamente para ele. Luciana, olha para mim. Sua voz saiu rouca de emoção. Você trouxe a luz de volta para esta casa, vó. Ele pegou 5 crianças quebradas e está colando elas de novo, pedaço por pedaço. Você pega um homem que tinha desistido de viver e está me mostrando que ainda existe bondade no mundo. As ele. Lágrimas de Luciana caíram mais forte agora. Mas eu não sou bonita. Eu não sou o que você merece. Você é muito mais do que eu mereço. Eduardo segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando-a a acreditar em suas palavras. Você é a mulher mais bonita que eu já conheci. Não por fora, mas por dentro. E isso, Luciana, isso é o tipo de beleza que não envelhece, que não desaparece. É, o tipo que ilumina tudo ao redor. E então, sem pensar muito, sem planejar, Eduardo fez algo que surpreendeu os dois. Ele beijou a testa dela, um beijo suave, respeitoso, mas carregado de significado. Um beijo que dizia ver. Você importa. Um beijo que dizia você é vista. Um beijo que dizia eu estou começando a te amar. Luciana soluçou e se permitiu, pela primeira vez, encostar a cabeça no ombro dele. E Eduardo o abraçou ali mesmo no degrau, sob as estrelas. Enquanto a noite testemunhava o nascimento de algo precioso, o amor entre eles não nasceu de paixão avassaladora ou atração física. Irresistível, nasceu de algo mais profundo, mais duradouro. Da gratidão transformada em admiração, da admiração transformada em respeito, do respeito transformado em afeto genuíno. E naquela madrugada, os dois entenderam que o acordo que tinham feito tinha se tornado obsoleto, porque o que existia agora entre eles era muito maior que conveniência, era parceria verdadeira, era companheirismo, era, aos poucos, amor. A mudança no relacionamento entre Eduardo e Luciana trouxe algo inesperado. Paz, não aquela paz superficial de quem apenas convive, mas a paz profunda de quem finalmente se sente visto e aceito. E com a paz veio clareza mental. Pela primeira vez em anos, Eduardo conseguia pensar além da sobrevivência diária. Foi numa manhã de domingo, depois da missa, que tudo começou. Eles tinham voltado da cidade e estavam caminhando pela propriedade, verificando os animais e observando as terras. As crianças brincavam mais à frente, perseguindo borboletas entre os arbustos. Luciana tinha parado numa área baixa, próxima ao riacho que cortava a fazenda, e ficado observando o solo com atenção incomum. Eduardo, vem cá um pouco. Ela tinha se agachado, pegando um punhado de terra nas mãos. Olha que terra boa, úmida, escura, cheia de vida. Eduardo se aproximou, curioso. É verdade, mas essa parte sempre fica alagada na época das chuvas. Não dá para plantar nada que preste. Não dá para plantar mandioca ou milho. Luciana concordou, esfregando a terra entre os dedos. Mas para arroz, Eduardo, essa terra aqui é perfeita para arroz. Meu pai tinha um conhecido que plantava arroz lá para a banda de Limoeiro. Ele dizia que quanto mais água, melhor. Eduardo ficou parado, processando aquela informação. Arroz, porque ele nunca tinha pensado nisso. Aquela área baixa sempre tinha sido um problema. Um desperdício de espaço bom, mas Luciana estava vendo possibilidade, onde ele só via limitação, e ali em cima, Luciana a ponte. Ou para as terras mais altas, onde o sol batia forte o dia inteiro. Aquela parte seca, onde você só consegue criar gado magro. Ali a cana de açúcar vinga, que é uma beleza. Conheço porque na fazenda onde minha irmã Cândida se casou, o sogro dela planta cana. Dá dinheiro bom, Eduardo, muito dinheiro. Eduardo olhou para Luciana como se a estivesse vendo pela primeira vez. Ali estava aquela mulher que a cidade toda desprezava, que suas próprias irmãs chamavam de burra e inútil, mostrando uma visão de negócio que ele, homem experiente da terra, não tinha tido. Como você sabe tudo isso? A pergunta saiu mais como admiração do que dúvida. Luciana deu de ombros, meio constrangida. Eu prestava atenção quando ia junto com minha mãe visitar as fazendas ou quando ouvia os
Médios conversando sobre negócios, ninguém reparava em mim. Então eu ficava ali ouvindo, aprendendo. As pessoas acham que, porque sou gorda também, sou burra. Mas eu sempre gostei de aprender. Eduardo sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Raiva daqueles que tinham desperdiçado a inteligência daquela mulher por puro preconceito. Tristeza por todos os anos que ela tinha sido subestimada e ignorada. Dá como se não tivesse nada a oferecer além de trabalho braçal. Luciana, você é brilhante. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos sujos de terra. E eu fui um tolo de não ter perguntado sua opinião antes. Não foi tolo, não. Você estava só cansado demais para enxergar. Ela apertou a mão dele de volta. Mas agora a gente tá junto. E 2 pares de olho. Esse vem melhor que um. Naquela mesma semana, Eduardo foi à cidade e conversou com um comerciante sobre sementes de arroz. Voltou animado, com planos na cabeça e esperança no coração. E Luciana trabalhou ao lado dele, não apenas na casa, mas na roça também. Ela podia não ter força de homem, mas tinha determinação de sobra. O primeiro plantio foi modesto. Eles separaram apenas metade da área baixa para testar. Eduardo tinha medo de arriscar tudo numa ideia nova, mas Luciana insistiu. Se não tentar, nunca vai saber. E se der errado, a gente aprende e faz diferente da próxima vez. Os meses se passaram, a estação das chuvas chegou e aquela área baixa, que sempre tinha sido um problema, virou uma bênção. O arroz cresceu forte, verde, abundante. Quando chegou a época da colhe, eita, Eduardo mal acreditou no resultado. Eles tinham produzido 3 vezes mais do que esperavam, e o arroz se vendia bem, muito bem. Na cidade, todos queriam comprar porque era de qualidade superior. O dinheiro começou a entrar de forma que Eduardo nunca tinha visto antes. Enquanto isso, na parte alta da fazenda, eles começaram a plantar cana. Foi mais trabalhoso, exigiu mais investimento inicial, mas Luciana tinha calculado tudo certinho, anotando os gastos e as previsões de lucro em um caderno que mantinha na cozinha. Eduardo descobriu que ela sabia fazer contas melhor do que muitos homens que conhecia. Onde você aprendeu isso? Ele tinha perguntado. Uma noite, vendeu a somar e subtrair com facilidade. Eu mesma me ensinei. Pegava os livros do meu pai escondido e ficava estudando de noite. Não tinha mais nada para fazer mesmo. Então, aprendi. Ela tinha falado com naturalidade, como se não fosse nada demais. Mas era demais. Era extraordinário. Em menos de um ano, a fazenda tinha se transformado. O que antes era uma propriedade modesta, que dava apenas para sustentar a família, agora era um negócio próspero. O arroz e a cana estavam dando lucros que Eduardo nunca tinha sonhado possível. Eles contrataram ajudantes para lidar com a colheita, compraram mais terras adjacentes. Eduardo construiu um pequeno engenho para processar a cana ali mesmo, em vez de ter que vender para intermediários, e em cada decisão ele consultava Luciana, porque tinha aprendido que aquela mulher tinha um talento natural para enxergar oportunidades onde outros viam apenas obstáculos. As cresciam saudáveis, a casa estava sempre cheia de comida e alegria, e o dinheiro finalmente sobrava no final do mês. Pela primeira vez em anos, Eduardo dormia tranquilo, sabendo que tinha construído não apenas uma vida, mas um futuro sólido para sua família e Luciana. Luciana descobria a cada dia que tinha valor, que sua inteligência importava, que suas ideias eram válidas, que ela era muito mais do que aquele corpo que a sociedade desprezava. Mas com a prosperidade veio também a transformação, e o que aconteceria nos meses seguintes mudaria não apenas a vida deles, mas a forma como a cidade inteira os via, porque às vezes o maior triunfo não é apenas prosperar financeiramente, é provar para o mundo que aqueles que foram subestimados sempre tiveram poder. Só isso. Estavam esperando a oportunidade certa para mostrá-lo. 3 anos se passaram desde aquele casamento apressado na sacristia, e naqueles 3 anos algo extraordinário aconteceu, algo que ninguém na cidade poderia ter previsto, mas que todos os que viviam dentro daquela casa testemunharam dia após dia. Luciana estava mudando, não foi de repente, não foi por milagre ou poção mágica. Foi um processo lento,
natural, quase imperceptível no começo. Mas estava acontecendo. A primeira pessoa a notar foi Marina, numa manhã de sábado, enquanto Luciana penteava os cabelos da menina. Agora, uma mocinha de 15 anos, Marina tinha olhado para ela pelo reflexo do espelho e comentado: Luciana, seus vestidos estão ficando largos. Luciana tinha dado de ombros sem dar importância. Deve ter esticado na lavagem. Mas não era isso. A verdade era que, pela primeira vez na vida, Luciana estava vivendo de forma diferente. Ela acordava cedo e trabalhava duro, sim, mas não era o trabalho estagnado. O de antes, trancada dentro de casa comendo suas mágoas. Era movimento constante, propósito real. Ela caminhava pela fazenda inteira, supervisionando os trabalhadores, carregando cestos de colheita, subindo e descendo morros para verificar a plantação. E, mais importante, ela estava feliz, genuinamente feliz. E a felicidade tem um poder transformador que nenhuma dieta consegue atingir. Quando a alma tem em paz, o corpo responde, a comida também. Tinha mudado, não porque Luciana estivesse se privando, mas porque agora ela comia comida de verdade, verduras frescas da horta que ela mesma tinha plantado, frutas colhidas no pé, carne de animais, criados ali mesmo, sem os excessos de sal e gordura que usava antes para mascarar a tristeza. Ela comia quando tinha fome, parava quando estava satisfeita. Não havia mais aquela compulsão desesperada de preencher o vazio emocional com comida, mas o maior fator da transformação era o amor de Eduardo, que crescia a cada dia. O amor das crianças, que a chamavam de mãe sem hesitar. O amor próprio, que finalmente estava brotando dentro dela, como uma semente que tinha esperado anos pela terra certa para germinar. Eduardo tinha notado a mudança, é claro, tinha visto a cintura dela ficando mais definida, os ombros mais leves, o rosto perdendo aquela inchação que vinha da tristeza acumulada. Mas para ele, Luciana sempre tinha sido bonita. A transformação física era apenas o reflexo exterior do que sempre existiu por dentro. No terceiro ano de casamento, quando foram à cidade para uma festa na igreja, houve um momento que marcou a virada definitiva. Luciana tinha vestido um vestido novo que Eduardo tinha mandado fazer pela melhor costureira da região. Era um tecido azul petróleo com renda delicada nos panos, feito sob medida para o corpo que ela tinha agora. Quando desceu da carruagem na frente da igreja, houve um silêncio coletivo. As pessoas pararam de conversar e ficaram olhando. Não era possível. Aquela mulher elegante, de cintura marcada, rosto afinado e brilhando de saúde, não podia ser a mesma Luciana gorda que tinha se oferecido desesperadamente para um viúvo anos atrás. Mas era. Eduardo desceu atrás dela e ofereceu o braço com orgulho evidente. Ele não estava envergonhado, estava radiante. E todos viram aquilo, viram a forma como ele olhava para ela, a forma como segura a mão dela com ternura e possessividade, a forma como sussurrava algo no ouvido dela que a fazia sorrir. As irmãs de Luciana estavam ali, Cândida e Amélia, que tinham passado anos ridicularizando a irmã, ficaram boquiabertas. Amélia tinha engordado depois de 3 gestações e estava visivelmente envelhecida. Cândida tinha mantido a magreza, mas sua expressão era amarga, endurecida por um casamento infeliz com um homem que a tratava como propriedade. E ali estava Luciana, transformada não apenas fisicamente, mas em essência. Ela não andava mais de cabeça baixa, não se encolhia quando as pessoas olhavam. Ela cumprimentava com elegância, conversava com confiança, ria sem esconder o rosto. Luciana, Cândida tinha se aproximado meio inca. Édula, és tu mesmo, sou eu, Cândida. Luciana tinha sorrido, mas não era mais o sorriso tímido de antes. Era o sorriso de quem finalmente tinha encontrado o seu lugar no mundo. Como vão as coisas? Cândida tinha tentado responder, mas as palavras tinham falhado. O que ela diria? Que seu marido rico a traía abertamente, que seus filhos a desrespeitavam, que ela invejava a irmã que um dia tinha desprezado. Durante a festa, Luciana foi o centro das atenções. As mesmas mulheres que tinham rido dela anos atrás, agora cercavam, querendo saber o segredo da transformação. Como você conseguiu? Perguntavam com inveja mal disfarçada.
E Luciana, com a sabedoria que só quem sofreu profundamente pode ter, respondia com simplicidade: parei de comer tristeza e comecei a viver alegre. Ria, mas a transformação não era apenas no corpo. Luciana tinha se tornado uma figura respeitada na região. Era conhecida como Dona Luciana, a mulher inteligente por trás do sucesso da fazenda. Santa Clara, os comerciantes a procuravam para fechar negócios, sabendo que ela tinha cabeça para números e visão para oportunidades. Eduardo tinha colocado metade das terras no nome dela, reconhecendo publicamente que o sucesso era mérito dos dois. Ela usava agora vestidos de seda trazidos da capital, joias que Eduardo fazia questão de lhe dar em cada aniversário e data especial. Não para mostrar riqueza, mas para mostrar amor, para dizer: você merece o melhor. E Luciana, que tinha passado a vida inteira achando que não merecia nada, estava finalmente aprendendo a aceitar o amor sem culpa. As crianças tinham crescido sob seus cuidados. Marina estava noiva de um rapaz bom da cidade vizinha. João estudava para ser professor. Os mais novos eram saudáveis, educados, felizes. E todos eles tratavam Luciana com respeito e carinho genuínos, porque ela tinha sido para eles o que uma mãe deve ser: presença, amor, constância. Mas nem tudo era perfeito. Havia aqueles que não suportavam ver a ascensão de Luciana. A baronesa Matilde, que tinha humilhado Eduardo naquela praça anos atrás, estava entre eles, e ela estava prestes a tentar uma última ida para derrubar aquela família que ousara prosperar contra todas as probabilidades, porque o sucesso dos outros é um espelho cruel para quem escolheu a crueldade como forma de vida. A festa do padroeiro. Qual era o evento mais importante do ano na cidade? Era quando todas as famílias de Passes se reuniam para exibir suas melhores roupas, suas carruagens mais luxuosas, seus filhos mais bem educados. Era um desfile de vaidades, disfarçado de celebração religiosa. Naquele ano, no 4º ano após o casamento de Luciana e Eduardo, a festa prometia ser especialmente concorrida. O coronel tinha mandado trazer músicos da capital e haveria um banquete na praça principal após a procissão. Todos os fazendeiros ricos da região estariam presentes. A baronesa Matilde tinha passado semanas planejando sua entrada triunfal. Ela queria ser o centro das atenções, como sempre fora. Seu vestido tinha vindo de Paris. Seu marido tinha comprado uma carruagem nova só para a ocasião. Ela estava certa de que seria a rainha daquela festa, até que ouviu o barulho. Era um som que fazia as pessoas pararem e virarem a cabeça. O tiritar de guizos, o trote cadenciado de cavalos de raça, o angido suave de rodas bem lubrificadas. Uma carruagem estava chegando, mas não era qualquer carruagem. Era a mais bonita que já tinha passado por aquelas ruas, pintada de preto, com detalhes dourados, puxada por 4 cavalos brancos perfeitamente alinhados, com cocheiro uniformizado e 2 lanternas de bronze reluzendo nos cantos. As cortinas de veludo vermelho estavam parcialmente abertas, revelando apenas sombras dos passageiros no interior. A multidão se abriu automaticamente para deixar a carruagem passar, e quando ela parou em frente à igreja, bem no lugar de honra reservado para as famílias mais importantes, houve um silêncio de expectativa. Quem seria? Algum político da capital? Um fazendeiro rico de outra região? O cocheiro desceu e abriu a porta com reverente. E então a primeira pessoa a descer foi Eduardo. Mas não era o Eduardo de anos atrás, aquele homem curvado pelo luto e pela desesperança. Era um homem composto de quem conquistou o mundo com as próprias mãos. Vestia um terno escuro de corte perfeito, colete de seda, corrente de ouro atravessando o peito. Os cabelos estavam bem cortados, a barba aparada com esmero. Ele irradiava confiança e prosperidade, mas foi quando ele estendeu a mão para ajudar alguém a descer que o verdadeiro choque aconteceu. Luciana, mas aquela não era a Luciana que a cidade se lembrava. Há uma mulher que parecia ter saído das páginas de uma revista de moda europeia. Ela usava um vestido de seda verde esmeralda que realçava sua cintura definida e seus ombros elegantes. O tecido brilhava sob o e a saia rodada se movia com graça a cada passo. Seu cabelo, antes sempre preso de qualquer jeito,
Estava arrumado em um penteado elaborado, com mechas soltas moldurando um rosto que agora era fino, com maçãs do rosto definidas e olhos brilhando, de saúde e felicidade. No pescoço, um colar de pérolas, nas orelhas, brincos de ouro, nos dedos, anéis que cintilavam, mas nada disso ofuscava o brilho que vinha de dentro. Aquela mulher estava radiante, não pela riqueza, mas pela paz interior. A baronesa Matilde sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Aquilo não podia ser real. Não podia ser a mesma mulher gorda e desesperada que tinha se oferecido para cuidar das crianças de um viúvo pobre anos atrás. Luciana e Eduardo caminharam de braços dados até a M. Rada da igreja, a multidão simplesmente se afastou, criando um corredor natural. Algumas mulheres sussurravam entre si, outras olhavam com inveja mal disfarçada. Os homens observavam Luciana com admiração, e suas esposas percebiam aqueles olhares e ficavam ainda mais amargas. Foi então que Luciana viu as irmãs. Cândida e Amélia estavam encostadas em uma das colunas da praça, com seus respectivos maridos um pouco afastados, conversando com outros homens e claramente ignorando as esposas. As duas irmãs pareciam fantasmas do que um dia tinham sido. Amélia tinha engordado muito depois de 4 gestações seguidas e seu rosto estava marcado pelo cansaço e pela amargura. O vestido que usava era de boa qualidade, mas mal ajustado, como se não se importasse mais com a própria aparência. Ao lado dela, o marido ria alto com outra mulher, tocando o braço dela de forma íntima demais para ser casual. Cândida tinha mantido a magreza, mas era uma magreza doentia. Ela parecia uma árvore seca, toda angular e dura. Seu rosto tinha rugas profundas de expressões amargas, repetidas 1000 vezes. Ela olhava para o próprio marido com ressentimento, enquanto ele claramente a ignorava, mais interessado na conversa sobre negócios do que na esposa. Quando as duas viram Luciana, a reação foi visceral. Cândida arregalou os olhos, levando a mão ao peito, como se estivesse tendo falta de ar. Amélia simplesmente ficou paralisada, a boca ligeiramente aberta em choque. Luciana passou por elas com a cabeça erguida. Não era arrogância, era dignidade. Ela parou por um momento, olhou para as irmãs que tinham tornado sua vida um inferno e disse com voz firme, mas sem crueldade: Cândida, Amélia, espero que estejam bem. Foi só, não havia triunfo malicioso, não havia vingança nas palavras, apenas educação básica. E aquilo doeu mais nas irmãs do que qualquer insulto poderia doer, porque Luciana não precisava mais humilhá-las. A vida já tinha feito esse trabalho. Logo atrás vieram os pais de Luciana. Eles tinham envelhecido visivelmente e havia nos olhos deles uma mistura de orgulho e vergonha. O pai se aproximou, tirando o chapéu com respeito. Luciana, minha filha, você está linda. E soubemos da fazenda, dizem que são os mais prósperos da região agora. Luciana olhou para os pais com uma expressão serena. Obrigada, pai. A prosperidade veio do trabalho duro e da parceria verdadeira. A mãe deu um passo à frente, tentando pegar na mão de Luciana. Filha, a gente sente muito é por tudo, por ter sentido vergonha de mim. Luciana completou a frase com suavidade, mas firmeza. Você e eu já perdoei vocês, mas não posso fingir que aqueles anos não aconteceram. Naquele momento, Marina apareceu com os irmãos, todos vestidos com elegância, todos saudáveis e sorridentes. Ana, agora uma menina de 7 anos, correu e abraçou a cintura de Luciana. Mãe, posso ir ver os doces, irmã? A palavra ecoou no ar como um sino, e os pais de Luciana entenderam perfeitamente a mensagem. Aqueles eram os filhos dela agora, aquela era a família dela. Eles, os pais biológicos, tinham perdido o direito de intimidade. Quando escolheram a vergonha em vez do amor, pode ir, meu amor, mas não coma muito antes da missa. Luciana beijou a testa da menina e olhou para os pais com uma expressão que não era dura, mas também não era calorosa. Vocês são bem-vindos para nos visitar algum dia, mas saibam que eu construí uma nova família e ela que vem primeiro. Eduardo apertou a mão dela com apoio silencioso e juntos entraram na igreja. Lá dentro, a baronesa Matilde tentou manter a compostura,
mas quando Luciana e Eduardo passaram por ela, ela fechou os olhos. Ela simplesmente não conseguiu encará-los. A memória daquela praça, daquele dia em que tinha humilhado Eduardo publicamente, queimava como brasa viva, e agora ela estava vendo o resultado da própria crueldade. Aqueles que ela tinha desprezado estavam no topo, enquanto ela permanecia estagnada, na mesma posição de sempre. A vida tinha uma forma curiosa de distribuir justiça. A missa terminou e o banquete na praça começou. Mas Luciana e Eduardo ficaram apenas o tempo necessário para serem cordiais. Eles tinham aprendido que não precisavam mais provar nada para ninguém. A aprovação que importava, eles já tinham, um do outro e das crianças que agora eram seus filhos de coração. Quando voltaram para a fazenda, o sol já estava baixando no horizonte, pintando o céu de laranja roxo. As crianças correram para dentro de casa, animadas com os doces que tinham ganhado na festa, mas Luciana e Eduardo ficaram na varanda, sentados nas cadeiras de balanço cá. Ele mesmo tinha feito. Dali eles podiam ver toda a propriedade, os campos de arroz que ondulavam com o vento, as plantações de cana que se estendiam até onde a vista alcançava, o gado gordo pastando tranquilo, os trabalhadores voltando para suas casas após um dia de trabalho justo e bem pago. Aquilo tudo tinha sido construído com suor, lágrimas e, principalmente, com parceria verdadeira. Você está pensando no que aconteceu hoje? Eduardo perguntou, quebrando o silêncio confortável que existia entre eles. Luciana assentiu lentamente. Estou pensando em como a vida dá voltas. Há anos atrás, eu era a mulher mais infeliz daquela cidade. Hoje, Eduardo completou, hoje você é a mais poderosa. Não. Luciana balançou a cabeça. Hoje eu ou a mais feliz. O poder é só consequência da felicidade, não o contrário. Eduardo segurou a mão dela, entrelaçando os dedos como tinha o costume de fazer. Era um gesto pequeno, mas que dizia tudo sobre como tinham chegado ali, não com grandes declarações, mas com pequenos gestos repetidos dia após dia. Luciana, você se lembra do que eu te disse naquela primeira noite? Que eu não sabia se conseguiria te amar de novo. Ela sorriu. Lembro. E você se lembra do que eu respondi? Que não esperava amor, apenas respeito. Nós dois éramos tolos. Eduardo ouviu baixinho. Porque o que nasceu entre a gente foi muito maior que qualquer coisa que poderíamos ter esperado. Marina apareceu na porta, agora uma jovem mulher de 16 anos, prestes a se casar. Mãe, posso ir até a idade amanhã com a senhora? Preciso ajustar o vestido de noiva. Luciana se virou para a menina e sorriu com aquele orgulho de mãe que ilumina os olhos. Claro, minha filha, vamos juntas. Marina entrou de novo na casa e Eduardo ficou olhando para Luciana com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Havia emoção ali, mas também algo mais profundo. O que foi? Ela perguntou. Meio tímida, eu estava pensando em como isso tudo começou. Naquela praça, com a baronesa me humilhando, com você aparecendo do nada. Eu não apareci do nada. Eu estava ali, invisível como sempre. Mas você deixou de ser invisível naquele dia. Você teve coragem quando ninguém mais teve. Eduardo apertou a mão dela com mais força. E eu fico pensando no que teria acontecido se você não tivesse dado aquele passo. Se você tivesse deixado o medo vencer. Luciana sentiu lágrimas picarem os olhos. Eu também penso nisso. Penso em como eu estaria se tivesse continuado naquela casa, comendo minha tristeza, esperando a morte chegar. Mas você não fez. Isso você escolheu viver. E ao escolher viver, você me salvou também. Eduardo se levantou e ajoelhou na frente dela, como tinha feito. Então naquela noite, anos atrás, quando tinham feito o seu pacto. Luciana, eles disseram que você não servia para casar. Que você era gorda demais, feia demais, sem valor. Eduardo, ela tentou interromper, mas ele continuou. Ainda bem que eles disseram isso. Ainda bem que ninguém te quis antes de mim, porque você não servia para ser esposa de qualquer um. Você servia para ser a rainha da minha vida, a mãe dos meus filhos, a parceira que construiu um império comigo, a mulher que me ensinou que o amor verdadeiro não nasce na paixão, mas na escolha diária de aparecer, de cuidar, de estar presente.
As lágrimas de Luciana caíram livremente. Agora você sabe que eu nunca esperei isso de você. Eu nunca esperei ser amada assim. Eu sei. E é por isso que você me só ainda mais. Ele limpou as lágrimas dela com o polegar. Porque você não pediu, você não exigiu. Você apenas deu, e deu, e deu, até que meu coração não teve outra. Escolha não ser te amar de volta. Eles ficaram ali abraçados na varanda, enquanto a noite caía sobre a fazenda. Dentro de casa ouviam-se as risadas das crianças, o barulho de pratos sendo preparados para o jantar, a vida pulsando em cada canto daquela construção que tinha sido tão triste e que agora transpirava alegria. Anos depois, quando as pessoas perguntavam a Luciana qual tinha sido o segredo do sucesso dela, ela sempre dava a mesma resposta: eu parei de tentar ser o que os outros queriam que eu fosse e comecei a ser quem eu realmente era. E descobri que isso era mais do que suficiente, porque no final, a história de Luciana e Eduardo não era sobre transformação física, era sobre transformação interior. Era sobre duas pessoas quebradas que se juntaram e descobriram que juntas eram inteiras. Era sobre Crow. O amor verdadeiro não olha para o exterior, mas para o coração. A baronesa Matilde envelheceu amarga e sozinha, sempre tentando manter as aparências, mas nunca encontrando paz, verdade. As irmãs de Luciana continuaram em casamentos infelizes, pagando o preço de terem escolhido os Taters em vez de caráter, e os pais de Luciana carregaram para sempre o arrependimento de Anne, não terem defendido a filha quando ela mais precisava. Mas Luciana viveu o resto de sua vida cercada de amor, respeito e prosperidade, não porque era magra ou bonita aos olhos do mundo, mas porque tinha cultivado uma beleza interior que iluminava todos ao seu redor. E Eduardo viveu grato todos os dias por aquela mulher corajosa que tinha aparecido na pior fase da sua vida e tinha dito: eu quero. Duas palavras simples que tinham mudado o destino de uma família inteira. Na varanda, enquanto a lua subia no céu estrelado, Eduardo sussurrou no ouvido de Luciana: obrigado por ter me escolhido, mesmo quando eu não era uma boa escolha. E Luciana respondeu com a sabedoria de quem finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo: você sempre foi a melhor escolha. Eu só precisava ter coragem de acreditar nisso, porque no fim, não importa o que o mundo diz sobre você, importa o que você acredita sobre si mesmo, importa quem escolhe ficar ao seu lado quando todos os outros viram as costas. A beleza pode até atrair os olhos, mas é a bondade, a coragem e a constância que conquistam o coração e constroem impérios que duram gerações. Esta foi a história de Luciana e Eduardo, duas almas rejeitadas que se encontraram na dor e construíram um amor que o tempo jamais apagará.